Graça e paz, amados, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje, 5 de abril de 2020. Sejam bem-vindos. Nesta noite, uma noite de alegria, ouvimos agora uma bela canção, linda canção, dizendo calma. Calma, calma. Você está aflito? Eu não sei como você tem vivenciado esses últimos dias, mas para todo o canto que a gente vai, é aflição. Poucos são aqueles que dizem ter esperança bem próxima, mas a esperança está bem próxima. O nosso socorro está bem presente. A palavra de Deus nos garante que o nosso socorro está bem aqui. É só olhar para o céu e a gente vai ver o nosso socorro. Então, sinta-se abraçado em nome de Jesus. Está entrando algumas pessoas aí, já temos um número de 32 pessoas, a gente pode ver aqui. E eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pelo seu empenho. Quero agradecer ao Eric, ao pessoal do louvor, quero agradecer aos amados irmãos que têm se dedicado a gravar áudio, a gravar vídeo para estar participando destes momentos especiais, onde estamos vivendo um novo tempo, um tempo em que o Senhor está nos permitindo estar nos nossos lares, mesmo distante, porém unidos com o vínculo da paz que é o Espírito Santo. É Ele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Por isso, amado, nesta noite, eu quero trazer para você mais uma reflexão baseada naquilo que o Senhor tem de melhor para mim e para você, onde estamos vivendo situações onde os especialistas dizem, os governos dizem e todos dizem que ainda está distante a previsão. Ontem estava ouvindo o secretário de Saúde do estado de Alagoas e alguém perguntou para ele quanto tempo ainda vai demorar isso, se a gente tem já um prazo estimado para acabar com isso, e infelizmente não temos, de modo que vai se dar esse prazo pelo comportamento, segundo ele, das pessoas se permanecerem em casa. Mas, amado, eu vou dizer uma coisa a você: o permanecer em casa é aconselhado pelo Senhor, é aconselhado pelos governos, mas vai chegar um momento onde nós vamos sair também. E esse tempo cabe ao Senhor determinar, não ao governo, porque ele não sabe. Ele não sabia quando ia chegar isso e não sabe também quando vai sair. Porém, a minha palavra hoje é uma palavra de esperança, é uma palavra de segurança, é uma palavra de consolo, uma palavra de busca por aquilo que já recebemos e às vezes não fazemos uso. Eu costumo dizer, se você tivesse, amado irmão, se você tivesse na sua poupança alguém que depositou lá 1 bilhão. Esse 1 bilhão eu nunca ouvi falar tanto quanto tem falado nos últimos anos. É 1 bilhão para cá, é 1 bilhão para lá. 2 trilhões foram liberados pelo governo americano para a ajuda à economia, esses coronavírus. Mas se você tivesse apenas 1 bilhão na sua conta depositado e você não tivesse a senha, valeria alguma coisa? Não valeria. Você teria 1 bilhão,
não teria a senha para acessar a conta e não valeria nada. Mas nesta noite eu quero compartilhar algo que vale mais do que 1 bilhão, do que 1 trilhão, vale mais do que todas as coisas. É a palavra de Deus, que você já recebeu. E esse texto, a exemplo do que foi ministrado pela manhã, é um texto que você já conhece também. Eu quero convidar você a ir e abrir a sua Bíblia em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus 6, a partir do verso 25. Amém? Vamos abrir a sua Bíblia aí. Eu vou ler na linguagem de hoje. E você pode ler na sua linguagem aí. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Vamos orar? Oremos. Pai de amor, Pai bendito, Pai eterno. Nesta noite, Senhor, eu rogo a Ti, Deus, junto com meus irmãos, para que o Senhor visite os nossos corações, as nossas mentes, e limpe, Pai. Limpe tudo, todo sentimento, todo pensamento que está ocupando as nossas mentes agora, nos trazendo preocupações, ansiedades. Alguns já estão no início de depressão, Senhor. Mas eu rogo a Ti, Pai, que essa palavra, Senhor, venha a ser uma palavra de esperança, venha a ser uma palavra de segurança, venha a ser uma palavra, Deus, de refrigério de alma, sobretudo para aqueles que confiam em Ti. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou para ser um povo Teu. Um povo dotado, ó Deus, de fé, um povo dotado de alegria, um povo dotado de esperança. E é por isso, Deus, que nesta noite eu te peço, fala conosco, Pai. Ajuda-nos a extrair do texto aquilo, Pai, que precisamos aprender nesta noite, as verdades que precisamos aprender, Deus. Coloca-as, cada uma delas, no meu e no coração do meu irmão, de tal maneira que venha a ser combustível, não para este domingo apenas, mas para a semana e para todos os dias que nós vivermos nessa terra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contar com a Tua promessa, onde nos prepara, Deus, para desfrutar do melhor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto, mais uma vez, ele vem trazer para nós a alegria de sabermos que temos um Deus todo-poderoso, que nos supre de todas as necessidades. Também faz parte do Sermão do Monte, a exemplo do texto que lemos de manhã, que Jesus nos ensinava. Esse texto, Jesus também vem para nós diante de uma incerteza que o mundo nos coloca.
cada vez mais vivemos dias de ansiedades, preocupações por este vírus, mas a preocupação se estende. Não é só a preocupação física da saúde, não. Vem outras preocupações. Os primeiros 15 dias, a gente se preocupava com o vírus, mas foi passando esses 15 dias e a gente já começou a se preocupar com outras coisas. Quando observamos que na primeira semana, empresas estavam fechando, hotéis estavam fechando, estavam sendo incentivados pelo governo a apenas botar em férias. E o governo ia liberar recursos e valores altos para suprir, oxigenar essas finanças das empresas. Foi anunciado também uma ajuda para aqueles menos favorecidos, uma ajuda para os ambulantes, que chegou a ventilar-se R$200, mas finalizou em R$600. Segundo informações do Ministério, essa ajuda vai vir agora na próxima quinta-feira, vai estar naqueles que já têm o cadastro único, segundo informação do governo. Porém, amados, outras preocupações nos chegam. Nos chegam porque as contas estão chegando. Nos chegam porque a despensa de algumas casas estão esvaziando. E como fazer? É nesse ambiente onde o Senhor Jesus, Ele mostra para nós que essa situação que vivenciamos hoje, de ansiedade, só pode se vencer de um jeito, pela fé. Então, o tema da nossa mensagem hoje é vencendo a ansiedade pela fé. Você está ansioso com alguma coisa? E a fé que Deus já colocou no seu coração? Como é que você está pesando, está equiparando a sua fé e a sua ansiedade? Quem é que está vencendo? Nesta noite, eu quero convidar você a refletir comigo nos ensinamentos e nas orientações que o Senhor Jesus, neste belíssimo sermão, que é o Sermão da Montanha, ou denominado Sermão do Monte, tem para nos dar. Que eu e você vença a ansiedade pela fé que nós temos em um Deus que é poderoso para nos atender em tudo. A primeira verdade e lição que precisamos aprender nesta noite é que, no verso 25, diz assim: quem quer vencer a ansiedade pela fé, precisa, não o quê? O que é que o verso 25 nos orienta? Ele diz assim: por isso eu digo a vocês. Quem é que diz? Jesus. Ele está dizendo para mim e para você: não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com as roupas que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Pergunto a você, amado. Está com vida? Glória a Deus. Beleza? Muito bom. Está com saúde? Melhor ainda. Então, se tem vida e se tem saúde, agora tem a promessa de Deus. Não é para vivermos, amado, de maneira como se vive os ímpios, como se vive os pagãos, aqueles que não têm Deus, aqueles que não acreditam e se desesperam.
mas aqueles que acreditam pela fé, acreditam e esperam. Entrega o teu caminho ao Senhor. As suas preocupações entrega ao Senhor. O texto que foi projetado e lemos lá em Jeremias 17, lemos o verso 7 e o verso 8, mas veja o verso 5 e o 6. Jeremias 17, abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Amados, aqueles que confiam no Senhor, eles têm a garantia. Mas aqueles que não confiam no Senhor, é triste, porque a palavra de Deus diz assim, olha só, o verso Jeremias 17, 5, diz assim, o Senhor Deus diz, eu amaldiçoarei aquele que se afastar de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta no deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada, nada de bom acontece com ele. Ouviu, amado? Leu, meu querido? Você está esperando em quem? Está esperando mesmo que haja um Salvador do mundo? Esse Salvador do mundo já foi enviado. Esse Salvador do mundo já chegou. Mas só para aqueles que Ele mesmo colocou a fé. Eu pergunto, Deus colocou a fé no seu coração? Se Deus colocou a fé no seu coração, de tal maneira que você creia. Olha agora o que o verso 7 e 8 diz, que já foi lido, mas pode ser que você já tenha esquecido. Nós esquecemos fácil das coisas, não é? Veja bem o que ele diz. No verso 7 diz assim, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Aí ele diz assim, ele é como árvore plantada perto da água, aleluia, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor e não tem medo, ele não tem medo, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Aleluia! Não se preocupe, continue dando frutos. Continue levando esperança, levando alegria. Quando você fala com alguém, o que é que você tem falado? É do medo? É da ansiedade? É da... eu não sei quando isso vai passar. E agora, quando o meu celeiro acabar? E agora, quando a minha roupa acabar? E agora, onde é que eu vou comprar roupa agora? Esses dias eu estava preocupado. Aí eu olhei ali uma bermuda, vesti uma bermuda, fui no mercadinho, quando eu olhei a bermuda cheia de tinta aqui, à frente eu não vi, eita Jesus, eu tenho que comprar uma bermuda. Aí o texto vem dizer, Givanildo, não se preocupa com bermuda. Nós estamos vivendo um novo tempo e precisamos aprender a viver diferente. Não sabemos quando isso vai passar, mas sabemos da provisão do Senhor. A provisão do Senhor para aqueles que confiam nele. Traz para mim e para você. Primeiro, aqueles que confiam no Senhor. Eles confiam porque eles sabem que vão receber. E aqueles que recebem, quando recebem, eles não guardam para si só. Eles abençoam aos outros. Eu gosto de ouvir o pastor Pascoal Piragini. Ele voltou há pouco de Los Angeles e está lá no quarentena lá. E ele gravou alguns vídeos, eu sigo ele, e ele estava postando um vídeo lá onde ele disse que esse tempo é um tempo para que a gente aprenda a viver. Nós vamos ter que se reinventar.
dentro das famílias, dentro das casas, dentro dos apartamentos. Vão haver muitos conflitos e já estão havendo. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a viver assim, irmão. Viver assim. Nós não fomos feitos para viver preso. Nós somos feitos para viver livres. Livres em Jesus, mas agora nós precisamos nos reinventar. Então, se você recebeu e sabe que algum irmão está precisando, não deixe de ajudar. Eu costumo dizer, eu dizia muito lá em Flecheiras, dizia assim: bênção dividida é bênção multiplicada. Bênção retida ou guardada é maldição acumulada. Quem é que quer guardar a maldição, amado? Ninguém quer guardar a maldição. Ninguém quer isso. Eu quero citar para vocês algumas razões por que não devemos nos preocupar. Algumas razões por que não devemos nos preocupar. Primeiro, a vida é mais do que o mantimento. No verso 25 diz, no verso 25 é bem claro. Eu vou ler na versão tradicional. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é a vida mais importante do que o alimento? Não é? Então, essa é a razão. Primeira razão. Segunda razão que a gente precisa entender por que não devemos nos preocupar. O corpo é mais do que o vestuário. Não é assim? O corpo é mais do que o vestuário. Eu penso, aquelas pessoas que estão hoje com seus guarda-roupas lotados, roupa que comprou para uma ocasião especial, se endividou e está lá. Mas ela comprou porque estava numa promoção e está lá agora. Onde é que você vai usar essa roupa? Onde é que você vai? Então não se preocupe. Não se preocupe com a roupa. Apenas se preocupe com o seu corpo. Cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Cuide bem dele nesse tempo. E esse tempo, você pode ser tentado a fazer com o seu corpo aquilo que você não está autorizado. Aquilo que não é para a glória de Deus. Então, cuidado, cuidado. Terceira razão, porque você não deve se preocupar. O homem tem mais valor do que os bens materiais. Não é assim? Qual o valor de uma vida? Por isso que eu digo que eu e você, nós somos ricos e lindos. Por quê? Porque se a nossa vida vale mais do que qualquer coisa, olha só. Se a sua vida vale mais do que qualquer coisa, e eu e você somos lindos, porque somos semelhança de Deus. Somos lindos. E não permita que alguém diga que você é feio. Amém? Mas tem uma outra razão que nós não devemos. Amados, nós não devemos nos preocupar. Porque o homem tem mais valor do que as aves do céu, as quais Deus alimenta sem que elas precisem trabalhar. Olha só. Elas não precisam trabalhar. No verso 26 diz assim: olhai para as aves do campo, que nem semeiam e nem cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta.
não tendes vós muito mais valor do que as aves? Você está preocupado com o quê, amado? Você está preocupado com o quê? Não se preocupe com coisa alguma. Nem com o que há de comer, nem vestir, nem beber. Está aqui uma aguinha para alimentar o corpo e aliviar a minha garganta. Amado, eu quero mais uma vez dizer para você, por que você não deve se preocupar? A preocupação não consegue mudar o corpo. A preocupação não consegue mudar a situação. No verso 27, está escrito: nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Você ouviu? Ouviu isso? Quem está dizendo isso para você é o Senhor Jesus. Ele está dizendo que você não se preocupe. Só vai chegar se Deus permitir. E se Deus permitir, Ele tem propósito nisso. Apenas ore. Ore para aumentar sua fé. Porque é só e somente pela fé que podemos ter essas razões para não se preocupar. Eu quero citar uma outra razão. E a outra razão é esta. Os homens não são melhores do que as plantas, que não se preocupam com o seu vestuário. O verso 28 e 30 pode ressaltar bem isso aí. Outra preocupação, ou melhor, outra razão por que você não deve se preocupar. A providência de Deus está sobre toda a criação, não somente sobre as aves e plantas que nunca compram, vendem, manufaturam ou trabalham. Essas aves não fazem nada, mas o Senhor supre ela em todas as necessidades. A última razão pelo qual você não deve se preocupar. A preocupação é inútil e pecaminosa e não deve ser tolerada. No verso 33 e 34, Jesus diz assim para mim e para você: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas dificuldades. Amados, eu e você não queremos desagradar mais a Deus do que já desagradamos. Pare de se preocupar, porque isso primeiro, isso é pecado e produz medo. Toda preocupação, ela antecede o medo, ou ela precede o medo. Quando uma pessoa vai fazer um exame e a médica diz assim: olha, tá lá na sua garganta um pontinho que não é normal esse pontinho. O que é que a pessoa faz? Começa logo a se preocupar, achando que é o pior, achando que é o câncer. Por acaso Deus não é a cura? Por acaso Deus não é a solução? Por acaso Deus não é aquele que pode fazer todas as coisas? Claro que é. Mas se a minha fé e a sua fé está tão pequenininha, menor do que um grão de mostarda, que não pode produzir esperança, aí produz o medo. E nesta noite eu quero convidar você a olhar para dentro de você, dentro da sua mente,
e veja o que Deus já lhe prometeu. Veja o que Deus já fez na sua vida. Ele não é Deus para fazer sempre? É. E eu e você, talvez nem sempre a gente mantenha a fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, diz as Escrituras Sagradas. E a palavra de Deus nos incentiva a permanecer firme, olhando para o alto e não para os lados, muito menos para trás. Não quer se preocupar? Muito bem. Está se preocupando? Não se preocupe, porque preocupação é pecado. É uma preocupação, é pecado por quê? É uma doença que causa outras enfermidades, causa outros males. Outro dia eu já preguei sobre isso. Existe uma doença, ou várias doenças, chamadas psicossomáticas. E tem uma que é fibromialgia. Ela dói por tudo. Dói tudo. Dói aqui, dói ali, dói ali, dói ali, dói ali, dói ali, é mudança de clima, dói, a lua dói, o sol bate, dói, a chuva chega, dói tudo. E dói mais quando ela fica preocupada com alguma coisa. Quando a ansiedade bate, dói. Por que dói? Porque a ansiedade vai trazendo preocupação, vai trazendo preocupação. Então, não se apegue a isso. Não se apegue a isso. Pare de se preocupar porque é pecado. Ajuntar problemas que não poderão ser resolvidos com a minha e a sua preocupação. Para quê? A palavra de Deus nos orienta. Antes fazei conhecido diante do Pai, através de súplicas e orações. Amado, eu queria relembrar você. Eu não sei se você tem orado aquelas 3 vezes ao dia. Se você assumiu aquele compromisso de orar 3 vezes ao dia, eu quero ampliar esse compromisso para você. Agora, não faça promessa de tolo. Não apresse para responder, mas responda diante do que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Eu quero fazer um desafio a você. Eu quero lhe incentivar a você fazer o seguinte. Até terminar essa quarentena, você orar no mínimo 3 vezes ao dia. Agora você não tem desculpa de que não tem tempo. Agora você não tem desculpa de que vai levar o menino na escola, de que vai ter que chegar no trabalho mais cedo para preparar aquilo. Agora você não tem desculpa. Mas você tem razões. Você tem razões porque aquele que está dizendo para você que não se preocupe, mas tenha atitude. Atitude daqueles que recebem com fé a orientação do Senhor. Portanto, não se preocupe, porque o Senhor já disse, o Senhor já garantiu para mim e para você. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Você tem posto? Coloque-o. E aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas as coisas. E essas todas as coisas faz uma conexão com aquele versículo que eu amo. E você já sabe. Filipenses capítulo 4, verso 19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Que coisa linda. Um Deus que a gente serve, que supre todas as nossas necessidades. E o que é que Ele quer? Só que a gente busque as coisas dele. Só que a gente busque ele em primeiro lugar. Eu quero finalizar, amado. Quero caminhar para a conclusão. Dizendo que você não precisa ficar ansioso. Ah, pastor, mas não é assim não. Não é feito um interruptor que eu vou ali, apago e é de imediato.
Não é como uma torneira que eu abro ali, aí a água sai, eu fecho, a água para de correr. Não, não é assim não, pastor. Eu ainda estou ansioso, sim, minha irmã. Eu sei que você está ansiosa. Sim, meu irmão, eu sei que você está preocupado. Eu sei. E você pensa que eu também não estou? Não estou. Mas o que é que Jesus diz? Dobra o teu joelho, entra no teu quarto em secreto, e em secreto o Pai vai lhe responder, mas ele vai abençoar publicamente. O que significa isso, pastor? Significa que quando você estiver ansioso, não ligue para o outro dizendo: ah, meu irmão, eu estou com medo, eu estou preocupado. Não, entra no seu quarto em secreto e diz ao Senhor: Deus, eu estou com medo. Pai, eu estou preocupado. Senhor, está faltando a comida. Senhor, é Ele que vai providenciar. Eu estou preparando uma mensagem. Nos próximos dias eu vou trazer Queirite. O Covid do passado. Ou Covid-19, o Querite do presente. Deus supriu a necessidade de Elias. Deus mandou Elias ir para a caverna, ou para aquele lugar, e lá Deus supriu. Deus suprirá a sua necessidade, a minha necessidade e a necessidade da sua igreja. Não se preocupe. Deus quer nos ensinar lições preciosas. Eu quero convidar você a orar. Eu não sei de que maneira você está. Não sei. Eu não sei a maneira como você tem lidado com essas situações. Mas se você precisa de mais sabedoria para lidar com isso, Tiago ele vem dizer que você peça a Deus, que Ele vai lhe dar a sabedoria que você precisa para viver em dias como esse. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, pela sua família, quero orar por toda a ansiedade que está lhe abatendo, que está chegando perto de você. Eu quero orar por você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome, eu quero te exaltar junto com meus irmãos, Pai, que estão nos assistindo. E quero dizer, Pai, Senhor, as preocupações têm ocupado o coração dos meus e dos nossos irmãos. Porém, Senhor, a tua palavra vem como um bálsamo, vem como um refrigério, trazendo alento para a minha alma, para a alma do meu irmão, como louvor que foi belíssimamente entoado pela tua serva, que diz: calma, calma, agora, Pai, é chancelado com a tua palavra, que diz: não se preocupe, portanto, ponham em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ó Deus, eu quero, Pai, agora, Senhor, unir a minha fé com a fé do meu irmão. Eu quero, Pai, te pedir que o teu Santo Espírito, ó Deus, que está vendo a aflição da minha irmã, do meu irmão, que vá tirando essa preocupação, que dê a eles, ó Pai, uma noite de sono perfeita, que eles possam sonhar com o Senhor, que eles possam se ver sonhando, como o pastor Valdemiro me confessou que estava sonhando, que estava pregando, Pai. Ó Deus, que esse homem venha em breve trazer um recado teu para mim e para a tua igreja, porque foi um homem que o Senhor separou para ser mensageiro do teu evangelho. E se o Senhor colocou esse sonho no coração dele, coloca também aquela palavra que ele há de nos trazer. Dai um sono perfeito ao meu irmão e à minha irmã, para que, no momento oportuno, a gente venha glorificar cada vez mais o teu nome, te exaltar.
Que as nossas preocupações a gente não conte para os outros, mas contem para ti. E que o Senhor mandará o refrigério de alma e suprirá todas as nossas necessidades. Eu creio na tua palavra, eu creio no poder do teu nome, eu creio na tua provisão. Nós cremos no Deus eterno, todo-poderoso, que nunca vai nos abandonar, porque é uma promessa tua. Obrigado, meu Deus, nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Que coisa linda, que coisa linda. Eu não sei o que você vai fazer agora. Antes a gente ia para uma pizzaria, para um restaurante, comer uma tapioca. Eu não sei o que você vai fazer agora. Mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou dobrar o meu joelho ali no quarto e vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um forte abraço. Fique com Deus. Lembre-se, conta as aflições para Deus, mas se Ele indicar alguém para lhe abençoar, receba a bênção. Amém? Deus abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém.